Olá, sejam bem-vindos ao canal e hoje a gente continua com a leitura do livro A Chave Mestra, parte 2. Ao final de cada capítulo, o autor explica um exercício para ser feito durante uma semana ou até você conseguir o resultado que ele explica. Então, segue a lição 2. Nossas dificuldades se devem em grande parte a ideias confusas e ignorância quanto a nossos verdadeiros interesses. A grande tarefa é descobrir as leis da natureza às quais precisamos nos ajustar. Portanto, é de valor incalculável ter clareza de pensamento e percepção moral. Todo o processo se apoia em bases sólidas, até mesmo os processos do pensamento. Quanto mais apuradas as sensibilidades e refinados os sentimentos morais, mais intensas serão as gratificações trazidas pela existência. É por isso que o estudo do melhor do pensamento mundial traz intenso prazer. A força, os usos e as possibilidades da mente sob as novas interpretações são comparativamente mais poderosos que as mais extravagantes realizações, ou mesmo sonhos de progresso material. Pensamento é energia. O pensamento ativo é energia ativa. O pensamento concentrado é energia concentrada. O pensamento concentrado num propósito definido se transforma em poder. Esse é o poder que está sendo usado por aqueles que não acreditam na virtude da pobreza ou na beleza da abnegação. Eles percebem que esse é o discurso dos fracos. A capacidade de receber e manifestar esse poder depende da capacidade de reconhecer a energia infinita que vive para sempre no homem e pronta para se manifestar a qualquer momento por intermédio dele, do modo que se fizer necessário. A manifestação na vida externa do indivíduo estará em proporção direta ao reconhecimento dessa verdade. A lição a seguir explica o método para alcançar tal resultado. 1. As operações da mente são produzidas por duas modalidades paralelas de atividade, uma consciente e outra subconsciente. O professor Davidson afirma: quem pretende iluminar com a luz da própria consciência o espectro completo da ação mental se compara a alguém que pretende iluminar o universo com uma lamparina. 2. Os processos lógicos subconscientes são realizados com uma certeza e regularidade que seriam impossíveis caso houvesse a possibilidade de erro. Nossa mente foi projetada de modo a preparar para nós os fundamentos mais importantes da cognição, sem que tenhamos a mais remota compreensão do modo operacional. A alma subconsciente, como um benfeitor anônimo, trabalha e faz provisão em nosso benefício e nos derrama no colo somente os frutos maduros. Portanto, a análise do processo de pensamento mostra que o subconsciente é o palco dos mais importantes fenômenos mentais. Foi por intermédio do subconsciente que Shakespeare percebeu, sem esforço, grandes verdades que estão ocultas para a mente consciente do estudante. E também que Fídias modelou o mármore e o bronze, que Rafael pintou Madonas e Beethoven compôs sinfonias. 5. Desenvoltura e perfeição dependem inteiramente do grau em que deixamos de depender da consciência. Tocar piano, andar de patins, digitar, exercer uma profissão especializada são habilidades que, para sua perfeita execução, dependem do processo da mente subconsciente. A façanha de tocar uma brilhante partitura ao piano enquanto se mantém uma animada conversação mostra a grandeza de nosso poder subconsciente. 6. Todos sabemos como dependemos do subconsciente. E quanto mais grandeza, nobreza e inteligência houver em nossos pensamentos, mais se evidencia para nós mesmos que a origem nos ultrapassa a compreensão.
Estamos dotados de tato, instinto, senso do belo na arte, na música, e inteiramente inconscientes de onde se originam ou se hospedam esses fatores. 7. É enorme o valor do subconsciente. Ele nos inspira, ele nos adverte, ele nos provê os nomes, os fatos e as cenas que vai buscar no armazém da memória. Ele dirige nossos pensamentos e preferências, além de realizar tarefas tão complexas que nenhuma mente consciente estaria capacitada a cumprir, ainda que detivesse tal poder. 8. Nós podemos caminhar à vontade, podemos levantar o braço sempre que escolhermos, podemos mudar a nossa atenção para qualquer assunto a escolher. Por outro lado, não podemos parar nossos batimentos cardíacos, nem a circulação do sangue. Não conseguimos modificar a estatura, nem a formação dos tecidos nervosos e musculares e muitos outros processos vitais importantes. 9. Se compararmos esses dois conjuntos de ações, o que é ditado pela vontade do momento e o outro que avança em curso majestoso e ritmado, isento de qualquer vacilação e constante em todos os momentos, ficaremos admirados diante deste último, pedindo explicação para tal mistério. Veremos imediatamente que esses são os processos vitais de nossa vida física. E não podemos deixar de concluir que essas funções extremamente importantes foram retiradas do domínio da nossa vontade externa, com suas variações e transições, e colocadas sob a direção de um poder permanente e confiável dentro de nós. 10. Desses dois poderes, o externo imutável foi denominado mente consciente ou mente objetiva. O poder interior é chamado mente subconsciente ou mente subjetiva, que além do seu trabalho no plano mental, controla as funções regulares que tornam possível a vida física. 11. É necessário ter uma compreensão clara das respectivas funções delas no plano mental e também de outros princípios básicos específicos. Percebendo e operando por meio dos 5 sentidos físicos, a mente consciente lida com as impressões e os objetos da vida externa. 12. A mente consciente tem a faculdade de discriminação, levando consigo a responsabilidade da escolha. Ela tem o poder do raciocínio, seja ele indutivo, dedutivo, analítico ou silogístico. E esse poder pode ser desenvolvido em alto grau. Ela é a sede da vontade, com todas as energias que fluem a partir daí. 13. Além de conseguir impressionar outras pessoas, ela pode dirigir a mente subconsciente. Desse modo, a mente consciente se torna a regente responsável e a guardiã da mente subconsciente. É essa alta função que pode modificar completamente as condições de sua vida. 14. Acontece com frequência de pensamentos de medo, preocupação, pobreza, doença, desarmonia e males de todo tipo nos dominarem em razão das falsas sugestões aceitas pela mente subconsciente desavisada. Tudo isso pode ser evitado inteiramente pela mente consciente treinada, graças à sua ação vigilante e protetora. Ela pode ser adequadamente chamada a sentinela no portão do grande domínio subconsciente. 15. O escritor expressou assim a principal distinção entre as duas fases da mente. A mente consciente é a vontade racional. A mente subconsciente é o desejo instintivo, o resultado da vontade racional que lhe foi sugerido. 16. A mente subconsciente faz conclusões justas e exatas de premissas fornecidas por fontes externas. Onde a premissa é verdadeira, a mente subconsciente atinge uma conclusão impecável. Mas, quando a premissa ou sugestão for errada, toda a estrutura desaba. A mente subconsciente não se envolve no processo de provar. Ela confia que a mente consciente
a sentinela no portão, irá guardá-la de impressões equivocadas. 17. Ao receber como verdade qualquer sugestão, a mente subconsciente passa de imediato a agir de acordo, domínio inteiro de seu imenso campo de trabalho. A mente consciente pode sugerir verdade ou equívoco. Se for este último, o custo será um risco de longo alcance para o ser inteiro. 18. A mente consciente deveria estar de plantão durante cada hora da vigília. Quando a sentinela está fora da guarda ou quando seu sereno julgamento está suspenso por circunstâncias variadas, então a mente consciente torna-se desprotegida e aberta às sugestões de todas as fontes. Durante a excitação descontrolada do pânico ou no auge da raiva, ou em qualquer outro momento de paixão desenfreada, as condições são extremamente perigosas. A mente subconsciente fica, então, aberta às sugestões de medo, ódio, egoísmo, ganância, autodepreciação e outras forças negativas derivadas de pessoas ou circunstâncias próximas. O resultado é, em geral, extremamente insalubre, com efeitos que podem perdurar como perturbação mental por muito tempo. Daí a grande importância de proteger a mente subconsciente das falsas impressões. 19. A mente subconsciente percebe pela intuição. Por conseguinte, seus processos são rápidos. Ela não espera pelos métodos lentos do raciocínio consciente. 20. Tal como o coração ou o sangue do indivíduo, a mente subconsciente nunca dorme e nunca descansa. Constatou-se que, depois de se fazer claramente certas afirmações específicas para a mente subconsciente, forças são colocadas em operação e levam ao resultado desejado. Eis aqui, então, uma fonte de poder que nos coloca em contato com a onipotência. Nisso está contido um sério princípio que bem merece nosso estudo mais empenhado. 21. Essa lei tem uma forma interessante de operar. Aqueles que a colocam em operação descobrem que, ao saírem para encontrar uma pessoa com quem haviam previsto uma entrevista difícil, algo compareceu antes deles e dissolveu as supostas diferenças. Tudo está mudado, tudo é harmonioso. Eles constatam que, quando ocorre algum problema complicado de negócios, há um ensejo de postergar o prazo e alguma coisa aponta para a solução adequada. Tudo se arranja devidamente. De fato, os que aprenderam a confiar no subconsciente descobrem que têm recursos infinitos a seu dispor. 22. A mente subconsciente é a sede de nossos princípios e aspirações. É a fonte de nossos ideais artísticos e altruístas. Só um processo gradual e elaborado de corrosão de princípios inatos consegue minar esses instintos. 23. A mente subconsciente não consegue argumentar polemizando. Portanto, se ela tiver recebido as sugestões erradas, o método seguro de superá-las será a utilização de uma forte sugestão contrária, frequentemente repetida, que a mente deve aceitar e, com o tempo, acabar formando hábitos novos e saudáveis de pensamento e de vida, pois a mente subconsciente é a sede do hábito. Atos que repetimos muitas vezes se tornam mecânicos e já não envolvem missão de juízo. Esses atos já são feitos pela mente subconsciente. Isso nos favorece quando o hábito é saudável e correto. Se ele for nocivo e errado, o remédio é reconhecer a onipotência da mente subconsciente e sugerir liberdade real no presente. Pelo fato de ser criativo e unificado com a nossa fonte divina, o subconsciente irá imediatamente criar a liberdade sugerida. 24. Em resumo, as funções normais do subconsciente no lado físico têm a ver com os processos regulares e vitais, como a preservação da vida e a recuperação da saúde, com o cuidado da prole, que inclui um desejo instintivo de preservar todo tipo de vida e melhorar as condições em geral. 25.
No lado mental, o subconsciente é o depósito da memória. Ela abriga os maravilhosos mensageiros do pensamento que trabalham sem impedimentos de tempo e espaço. É a fonte da iniciativa prática e das forças construtivas da vida. É a sede do hábito. 26. No lado espiritual, ela é a fonte dos ideais, da aspiração, da imaginação. É também o canal pelo qual reconhecemos nossa fonte divina e, na medida desse reconhecimento de divindade, nós alcançamos a compreensão da fonte do poder. 27. Alguém talvez pergunte: e como poderia a mente subconsciente mudar as condições? A resposta é: porque o subconsciente é uma parte da mente universal. E uma parte deve ser o mesmo que o todo em espécie e qualidade. A única diferença é o grau. O todo, como sabemos, é criativo. É o único criador que existe. Consequentemente, constatamos que a mente é criativa e, como o pensamento é a única atividade que a mente possui, deve necessariamente ser criativo também. 28. Mas descobriremos que há uma enorme diferença entre o simples ato de pensar e o ato de dirigir o pensamento de forma consciente, sistemática e construtiva. Ao fazer isso, colocamos a nossa mente em harmonia com a mente universal, entramos em sintonia com o infinito e colocamos em operação a força mais poderosa existente, o poder criativo da mente universal. Isso, como tudo mais, é governado pela lei natural, e esta lei é a lei da atração, que determina que a mente é criativa e irá automaticamente se ligar com o seu objeto e trazê-lo à manifestação. 29. Na semana passada, dei a vocês um exercício para assegurar o controle do corpo físico. Se conseguiu realizá-lo, está pronto para avançar. Desta vez, começará a controlar o pensamento. Use sempre o mesmo cômodo, a mesma cadeira e a mesma posição, se possível. Caso não seja conveniente usar o mesmo recinto, faça o melhor uso possível das condições disponíveis. Agora fique perfeitamente imóvel como antes, porém inibindo qualquer pensamento. Isso lhe dará controle sobre seus pensamentos de cautela, apreensão e medo, e lhe permitirá só alimentar o tipo de pensamento que deseje. Continue a se exercitar até obter domínio completo. 30. Você não conseguirá fazer isso por mais que alguns momentos de cada vez, mas o exercício é valioso por demonstrar de modo muito prático a grande quantidade de pensamentos que estão constantemente tentando ganhar acesso a seu mundo mental. 31. Na próxima semana, você receberá instruções para um exercício talvez um pouco mais interessante, mas antes precisa ter o domínio deste. A relação de causa e efeito é tão absoluta e inexorável na esfera oculta do pensamento quanto no mundo das coisas visíveis e materiais. A mente é o mestre tecelão, tanto da vestimenta interior do caráter, quanto da vestimenta exterior das circunstâncias. James Allen. Então, essa foi a leitura da lição 2. Espero que tenham gostado. Façam os exercícios e compartilhe esse conhecimento. Até semana que vem. Obrigada!